Olá, muito boa tarde. Os desafios pastorais da família no contexto da evangelização forneceram o tema que durante 2 semanas, no Vaticano, mobilizou a reflexão de cardeais, peritos e casais convidados que participaram do Sínodo Extraordinário sobre a família. É em torno destas questões, das questões que motivaram o debate e dividiram opiniões, que queremos hoje centrar a nossa análise e para tal temos entre nós o cônego Carlos Paes, pároco na Igreja de São João de Deus, em Lisboa, e o jornalista Otávio Carmo, chefe de redação da agência Eclésia. Muito obrigado por estarem na companhia do programa Eclésia. Terminou então esta Assembleia Extraordinária do Sínodo sobre a Família. Otávio, de alguma forma um momento, não é para falar de conclusões, porque estas 2 semanas de trabalho são de alguma forma o começo da análise, da discussão do estado das coisas. No entanto, dá para perceber uma tendência que se vai desenhando e de alguma forma o Papa Francisco no início marcou, de alguma forma, deu o tom que ele gostaria para estes trabalhos, que seria uma grande frontalidade e uma grande liberdade na abordagem dos temas. Isso, de alguma forma, depois caracterizou o desenrolar destes trabalhos. Sim, é verdade que houve uma abordagem muito frontal, até com muita vivacidade no debate. O debate no interior da Assembleia nós não acompanhamos, mas na verdade é que mediaticamente houve várias posições sobre os temas que estavam em causa e percebeu-se, de facto, posições divergentes, o que é completamente, do meu ponto de vista, aceitável, desde que as pessoas tenham um fundamento teológico, pastoral, para propostas novas ou para querer que a prática ou a disciplina atual se mantenham, é perfeitamente aceitável que as pessoas discutam. O Papa Francisco quis isso. Daí também que nas 2 semanas tenha feito a intervenção inicial e a intervenção final, e durante todo o processo tenha acompanhado a discussão, deixando as pessoas completamente à vontade para falarem sobre a proposta cristã relativa à família, que foi o tema principal. Ou seja, a mensagem que a Igreja Católica tem a dar à família, às famílias de hoje e a sua visão sobre a família, e depois sobre questões que, não sendo as questões centrais, atraíram muita atração mediática, muita atenção mediática, peço desculpa, desde logo a começar pela questão dos divorciados recasados e pela questão do acolhimento, da atitude pastoral face aos homossexuais. Portanto, todas estas... De alguma forma, esses 2 temas esgotaram um bocadinho a opinião pública ou o fluxo informativo dos médias relativamente a este sínodo? Esgotaram porque já o sínodo é uma segunda etapa de um processo que se iniciou com o instrumento de trabalho, com o inquérito às comunidades católicas, e já a partir o facto dessas questões serem abordadas levou a que muitas pessoas centrassem a sua atenção nessas 2 questões. O inquérito preliminar, de alguma forma, deu logo um ritmo antecipado. Pelo menos chamou a atenção da opinião pública no geral, não só das comunidades católicas, de que havia a intenção de debater estas questões. E só essa intenção foi acolhida como um dado positivo. Depois o que o debate veio a gerar a seguir ainda está a ser trabalhado, mas este ponto de partida, tanto do inquérito como do debate que decorreu nesta Assembleia Extraordinária, fazem com que estas questões sejam assumidas como questões a ser debatidas e refletidas. Cônego Carlos Paes, este Sínodo Extraordinário debateu questões muito concretas com as quais um pároco se confronta com alguma frequência. Eu perguntava-lhe então como é que acompanhou o desenrolar destes trabalhos e, de alguma forma, quais as suas expectativas em relação ao posicionamento da Igreja relativamente a casos que às vezes não são fáceis de gerir, relativamente à doutrina da Igreja, relativamente a estes casos, quais são as suas expectativas também e aquilo que espera do evoluir da reflexão deste sínodo? Eu ia dizer-lhe que há pelo menos umas 4 décadas que estas questões me tocam porque sou confrontado diretamente com elas e precisamente a partir da assistência que eu dou às chamadas equipas e realmente assim são, equipas de Nossa Senhora. E aí, nesse contexto, eu tive a oportunidade de conhecer casos até familiares de membros das equipas que se debatiam com esse drama de um segundo casamento, com as consequências que isso traz, não é? Porque um segundo casamento não canónico significa, portanto, que antes houve um primeiro canónico
E oficialmente o que consta é que aquelas pessoas têm uma aliança que foi quebrada, pronto, sem fazer juízos morais, mas o que consta é isso. E, portanto, daí resultam, às vezes, até dramas colaterais, porque um dos cônjuges estava perfeitamente solteiro, podia casar com toda a normalidade, acaba por partilhar o ónus daquela parte que já tem tido antes um casamento, portanto agora não pode voltar a celebrar outro enquanto esse problema montante não for resolvido. E, portanto, desde essa altura que, com base até nos documentos da Santa Sé, a familiares, consórcios, sobretudo, entendi que era preciso dar atenção a essas pessoas, porque o que se passa de um ponto de vista psicológico é que essas pessoas, concretamente os divorciados recasados, para ser simples na abordagem desta questão, não estar com mais especificidades, psicologicamente eles sentem-se marginalizados, como se tivessem excomungados. E também sentem essas privações que têm, não poder comungar, não poder receber a absolvição sacramental, como uma espécie de castigo. E a primeira coisa que eu digo quando estou com essas pessoas, e como disse, já o faço há bastante tempo, é que não estão nem excomungados, nem castigados, evidentemente. O Papa, que escreveu essa encíclica, essa carta pastoral, teve o cuidado de sublinhar isso mesmo. E, portanto, ir ao encontro deles com toda a solicitude e dizendo que, não podendo, por exemplo, receber a comunhão ou receber a absolvição sacramental, isso não significa que estejam excluídos, nem castigados, nem muito menos comungados, não é? São acolhidos e podem ter um protagonismo também próprio, de acordo com quê? Com base em quê? Com base na vocação radical que é o batismo. Eles continuam a ser batizados e, como batizados, portanto, têm os direitos fundamentais de qualquer cristão e poderão exercê-los de outra forma. E foi por causa disso que eu, num primeiro momento, criei, digamos assim, com a ajuda de alguns casais dessas equipas, uma pequena dinâmica. O movimento é talvez um bocado demais, de acolhimento, a que chamámos depois, mais tarde, equipas de Santa Isabel. Coisa que aconteceu, já tenho explicado até por uma coisa, um facto curioso e interessante, porque as próprias equipas de Nossa Senhora sempre apadrinharam esta aproximação a esse tipo de casais, e entre na altura, no encontro em que estávamos a falar sobre isto, sempre dissemos, vamos chamar equipas de Santa Isabel, porque Santa Isabel é prima de Nossa Senhora, as equipas de Santa Isabel são primas das equipas de Nossa Senhora que as apadrinharam, e tal, foi assim que nasceu. Mas mais tarde eu senti necessidade de ainda ir mais a montante no que diz respeito em valorizar a própria realidade da família em si mesma, enquanto consideramos, de um ponto de vista dos documentos da Igreja, família, a igreja doméstica. A família é a igreja doméstica. Portanto, há um trabalho a fazer a montante dos problemas, às vezes. Não é? É bastante isso. Criando condições para que amanhã, se desde o início nós acompanharmos todo este crescimento, até à constituição de uma família, não nos tenhamos de bater com aquilo que podemos considerar, às vezes é isso que se passa, o fracasso, não é? Quer dizer, a divorcialidade é um fenómeno preocupante e que tem crescido, não é? Até com a banalização do casa-descasa, ainda pior, não é? Até com um certo tipo de comunicação social, tipo novelas, etc., onde isso acontece todo perpassado. É uma mentalidade que se vai instaurando no pensamento social e, de alguma forma, a condicionar também, Otávio, o trabalho dos presentes no sino extraordinário, cardeais e peritos, até casais que ali estiveram. Eu recordava algumas palavras do Papa, palavras finais na sessão de trabalhos, em que ele alertava para o facto de não se transformar o pão em pedra, não é? Que depois se atira contra os pecadores, nem a tentação de facilmente
descer da cruz, esquecer o sofrimento e contentar as pessoas. Portanto, a Igreja vive nestes dois campos, não é? Na tensão da fidelidade, da tradição, mas também da compreensão que é necessário dar passos concretos, não é? Eu penso que este debate foi bastante polarizado, sobretudo naquela dicotomia com que se simplificou excessivamente o discurso entre a doutrina e a misericórdia, porque, efetivamente, nem quem propõe uma fidelidade à doutrina, sobretudo a disciplina atual sobre determinados casos, é desprovido de misericórdia, nem quem propõe a chamada, como se institucionalizou a via misericordiosa, é desprovido de conhecimento doutrinal. Aqui, de qualquer maneira, o que eu gostaria de sublinhar é que, apesar de tudo, aquilo que ficou discutido no Sínodo, e especificamente em relação à questão dos divorciados recasados, era sempre para casos pontuais. Ou seja, na generalidade dos casos, a proposta da Igreja Católica tem a discussão sobre o que acontece para os outros casos todos, e que são cada vez mais. Do meu ponto de vista, é preciso discutir isso ainda mais. Ou seja, há casos específicos, como eram descritos no relatório intercalar, que depois caiu no texto final, em que não podia haver uma separação do segundo casamento sem causar um sofrimento maior, e eram esses casos que se iam tratar. Isso continua a manter por discutir todos os outros casos de pessoas que, sendo divorciados católicos, que se voltaram a casar. E, portanto, nós estávamos aqui com um foco de entusiasmo muito grande, pelo menos devo insistir, do ponto de vista mediático e de alguns núcleos, sobre esta solução do caminho penitencial, esquecendo que isto era efetivamente para uma minoria. Portanto, o debate que se vai fazer até 2015, do meu ponto de vista, tem de ser um debate teológico, tem de ser um debate filosófico, se quiserem assim, tem de ser um debate social, de perceber há cada vez mais pessoas com esta situação nas comunidades católicas, e a proposta que nós temos para fazer a proposta em absoluto é: separem-se e voltem ao primeiro casamento, no caso de quem se casou, e quem não casou fica como? Estas coisas têm de ser discutidas. Porque o caminho potencial que é proposto pelo Cardeal Casper e por algumas pessoas é um caminho minoritário, é um caminho para casos pontuais, que exige, enfim, uma análise caso a caso. E mesmo na questão da facilitação, por assim dizer, dos casos de nulidade, do meu ponto de vista, eu sou pouco propenso a soluções jurídicas para problemas espirituais e para problemas antropológicos. Portanto, eu penso que este debate foi um debate muito inicial, mas que ainda tem de ser aprofundado. Padre Carlos Paz, uma vez escutei palavras suas em que dizia que em pastoral um não nunca pode ser a última palavra. Procura aplicar esta máxima também quando lida com estes casos. Ao fim e ao cabo, um pároco, alguém que abre as portas da sua comunidade para acolher aqueles que se querem aproximar e fazer um itinerário de igreja. Quando os casos não são fáceis, o não pode ser efetivamente essa última palavra, e reclama da sua parte sensibilidade e criatividade no sentido de integrar estas pessoas. Naturalmente que sim, porque é uma questão que não é meramente paroquial, e eu não fui confrontado com ela a partir do momento em que aterrei numa paróquia, no caso São João de Deus. Já anteriormente, nos tempos em que eu era vice-reitor do seminário, era uma questão que me surgia recorrentemente, porque ao mesmo tempo eu era assistente de várias equipas de Nossa Senhora, e portanto a questão surge, toda esta problemática, e eu estou de acordo com o Otávio, quando ele diz que, na verdade, há aqui questões a montante que são muito mais sérias do que simplesmente estes casos pontuais, que às vezes são efeitos colaterais de problemas que são reais, que existem, mas o que está em causa essencialmente é a família. E se nós não começarmos por aquilo que é prioritário, que é exatamente a questão da família, corremos o risco de nos deixarmos embrulhar nestas questões e nestas discussões, que até podem ser muito mediáticas, porque dão assim um certo espetáculo, mas não é isso que está em causa. O que está em causa é a família. E quando dizemos família, o que é que estamos a dizer? Quando dizemos família, estamos a falar de um sujeito comunitário integrado por um conjunto de pessoas que formam um nós que é sujeito, que é o protagonista daquele acontecimento que se desenvolve ao longo de uma história de vida.
E há muitas pessoas que vão para a família procurando satisfazer o seu eu. E não trabalhando para esse nós. Isso é tremendo, não é? Um certo narcisismo, um individualismo que é cultural até, e que faz com que cada um leve a sua expectativa e quer vê-la, digamos, concretizada. Se a sua expectativa não é concretizada, facilmente se descarta e vai-se embora. Enquanto esta for a mentalidade dominante, enquanto esta for a imagem de família que é a própria comunicação social, nas novelas, etc., vai transmitindo, até se legitima esse tipo de comportamento. Para mim, como pastor, a questão principal não é dar resposta a esses problemas colaterais, digamos assim, desde a adoção, desde o casamento, assim chamado por eles, homossexual, desde os divorciados recasados. A questão principal que se me põe é exatamente como é que se prepara as pessoas para esta aventura de construir uma família que, como diz e eu cito sempre com muito gosto, um teólogo brasileiro que diz, Marcos Bach, ele diz o seguinte: a família é o melhor lugar do mundo para ser feliz, mas pode ser também o melhor lugar do mundo para ser tremendamente infeliz. E a maneira como nós estamos a tratar e a preparar as pessoas para esta realidade, numa cultura que é predominantemente individualista, não ajuda nada. Repara, a gente na escola aprendemos a ler, a escrever, a contar, a comprar, a vender, etc. Não se aprende a relacionar-nos uns com os outros, a escutarmos uns, a sabermos comunicar, a falar. Não se cultiva isso. O verbo principal que as crianças hoje aprendem a conjugar é consumir. E quem tem como ideal o consumir acaba consumido. E isto também se aplica à família. Já se escrevem livros sobre esta questão, já li vi uma referência. Não, acabamos todos consumidos porque a montante há aqui um déficit tremendo. E eu, como pastor, preocupo-me sobretudo com isso. O que é que eu estou a fazer para ajudar estas pessoas a construírem famílias felizes? E aí é um investimento que se pede quando falamos da preparação para o matrimónio, do trabalho que se faz a nível de grupos de jovens, todo o itinerário que já vem de trás, não é? Nas comunidades cristãs. Exato. Eu até mesmo para responder às famílias já constituídas e pensando naquele tópico do concílio que se chama a família Igreja Doméstica, imaginei já há muito tempo que eu imagino isso. O que é isso da Igreja Doméstica? Como é que se pode pôr de pé uma Igreja Doméstica? E criei uma proposta muito concreta, a que chamei Famílias Betânia, cuja chave de resposta para ser Igreja Doméstica é uma proposta de uma nova evangelização a partir da família, justamente pela prática da hospitalidade evangelizadora. A família é um lugar de hospitalidade, de acolhimento. E chamei-lhe Betânia a essa dinâmica, porque Betânia era exatamente uma família muito sui generis, na qual Jesus se abrigava quando ia com os seus discípulos a Jerusalém. E Betânia é uma família muito curiosa, porque é uma família só de irmãos. Não se fala do pai e da mãe. Fala-se Marta, Maria e Lázaro. E desenvolviam uma hospitalidade que Jesus apreciava, não é? E olhar bem para aquilo, aquele modelo tem muito a ver com o que realmente podia ser essa realidade da família Igreja Doméstica. Eu fiz uma série de propostas e lancei até isso na paróquia. Lá temos vários casais e várias famílias que aceitaram tentar este modelo. Famílias Betânia. Otávio Carmo, esta Assembleia Extraordinária encerrou, agora os documentos vão voltar às dioceses, vai haver um novo período de reflexão, que depois culmina em 2015 numa Assembleia Ordinária. Sim, a indicação do Papa Francisco é que o relatório do Sínodo, o relatório final, sirva como um instrumento de trabalho para a Assembleia Geral Ordinária, porque é efetivamente já um processo de reflexão longo. Eu parto do princípio que nas dioceses se vai refletir também os relatórios dos grupos menores, o relatório intercalar. No caso de os presidentes das conferências episcopais, por exemplo, apresentarem também a sua intervenção, suponho que também seja um ponto de partida, porque há pela frente um processo de preparação para uma Assembleia que será de 3 semanas, com praticamente o dobro dos participantes em 2015, e a partir da qual é preciso começar a preparar decisões. As decisões serão do Papa Francisco, serão consagradas a partida numa exortação apostólica, mas este período da escutação
que é um período que até pode ser mais pacífico, porque é fácil dizer agora vamos ouvir todos e ouvir o que toda a gente tem para dizer, mas chega um momento em que é preciso decidir. E, portanto, eu parto do princípio que esta auscultação já terá de ser mais direcionada para a Assembleia Geral Ordinária, para que se perceba, ouvimos as opiniões de todos e do nosso ponto de vista era preciso ir por este caminho ou por este, ou mudar esta ou outra área. Até porque, e isso ficou claro, a Assembleia Ordinária pode tratar assuntos que tenham ficado em aberto e que as pessoas queiram ver mais desenvolvidos. E, sobretudo, assuntos que tenham a ver com esta proposta de fundo do que é a visão cristã da família e como é que ela continua a ser válida nos dias de hoje. E, a partir desse fundamento, então, sim, parte do princípio que se pode analisar, caso a caso, situações de crise, de ruptura, que estão fora a partir desta proposta ideal e ver como é que elas podem ser tratadas. De alguma forma podemos especular no sentido de que um documento redigido pelo Papa no final de todos estes trabalhos poderá coincidir mais ou menos com a vinda dele, que espera-se a Portugal em 1917. Em 2017, sim. 2017. Será o processo normal, suponho. Mas a questão, as pessoas esperarão muito por esse documento para, enfim, como uma orientação para aquilo que será a pastoral da Igreja Católica nos próximos anos. E eu não digo de propósito de pastoral familiar porque penso que é preciso superar esse modelo. Ou seja, é uma pastoral em que as famílias sejam protagonistas e não apenas destinatárias dessa pastoral. E esse é um sublinhado que na paróquia de São João de Deus se trabalha muito. As próprias famílias serem protagonistas do auxílio a estas famílias que se sentem mais fragilizadas, até no seu caminhar em igreja. Não só essas, todas, em geral. Quer dizer, a riqueza do fruto, que normalmente é uma exortação, um documento do Papa, é exatamente porque ele terá muito mais características pastorais, no sentido mais rico desta palavra, do que características disciplinares. Não é? As pessoas estão à espera que mude esta disciplina ou aquela para resolver aquele drama ou aquilo. Com certeza que sim, mas até para que se possa ter resultados mais felizes no que diz respeito a essas questões, que às vezes são questões na prática disciplinares, pronto. O trabalho pastoral é fundamental. É muito importante. E o que daí vai surgir será com certeza uma riqueza muito interessante. Não poderemos cair numa casuística ou num mero rol de normas. Pode ser, mediaticamente pode ser muito interessante, mas a minha questão não é essa e graças a Deus, esta noite antes, a última coisa que eu fiz como pastor foi encerrar mais um curso de preparação para o matrimónio na paróquia que fazemos constantemente todos os meses, não é? Com um conjunto de casais que dão um testemunho interessantíssimo e é esse exemplo de famílias felizes que estimula os jovens casais que se estão a preparar para o matrimónio. Muito bem. Também a imaginar. Fica então a sua experiência também como pároco. Muito obrigado aos dois por terem estado no nosso programa. As linhas de reflexão do Sínodo Extraordinário sobre a família e os desafios que se abrem ao posicionamento da Igreja Católica diante de situações familiares que a interpelam a novas práticas pastorais. Ficamos então por aqui. Lembro que mais logo pelas 22h45 a Eclésia também pode ser sintonizada na frequência da Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se os quiser.